Agora, nesta aula, a gente vai falar sobre entender antes de executar, a base de tudo. Isso é a base de tudo. E a gente vai precisar voltar atrás agora um pouco. A gente vai voltar um pouco para trás para conceituar algumas coisas, para ficar mais claro liderança. Então, a gente precisa dar esse passo para trás. Eu notei também que, como a gente está aqui com mais pessoas, e eu acabo me empolgando, que eu só pausei a aula anterior e ficar nos vídeos juntos. Então tem dois vídeos em cada aula, sem problemas. Agora eu vou estar mais concentrado nisso, eu paro a gravação certinho e divido as aulas para ficarem menores. Aí ficaram duas aulas longas lá, peço desculpa para vocês, mas a gente se empolga sempre que tem gente junto conosco aqui, tá? Então agora a gente vai prestar atenção nisso, em entender antes de executar. Isso é a base que sustenta tudo, tá? Olha só, antes de aprender a liderar melhor, tu precisa entender o que que é liderança de verdade. E aí tu já deve ter visto um monte de definições do que é liderança. Tu deve ter visto um monte de post no Instagram falando sobre líder e chefe, e entre outras coisas, como se essas células ou se esses dois componentes fossem muito semelhantes. E eles não são, e a gente vai entender isso na prática. Antes de a gente aprender a liderar melhor, nós precisamos entender exatamente, nós precisamos entender o que é liderança de verdade. Porque muita gente ocupa esse cargo, mas nunca entendeu o que significa liderar de verdade. Liderança, ele é um conceito simples, mas ele é bem difícil de definir. Por isso que parece meio escorregadio quando a gente pega alguns conceitos de alguns autores famosos, tá? Porque o que é liderança realmente, né? A gente pode explicá-la de várias formas, porque existem vários conceitos sobre liderança que acabam se entrelaçando, vamos dizer assim, dessa forma. Então, vários conceitos desses que a gente encontra na literatura e todos apontam para algo comum. Sempre fala que a liderança é influenciar pessoas, é influenciar pessoas em situações específicas. Sempre fala que é para alcançar objetivos, tá? Então nós precisamos ter uma definição mais didática, mais prática. Então, liderar é influenciar e decidir na direção de um objetivo. Então, liderar é influenciar e decidir na direção de um objetivo. Aí tu já começa a ter um conceito mais simples, menos complexo, mais fácil de entender. E isso é uma simplificação poderosa, porque assim, ó, sem influência não há liderança. Pega nesse conceito. Sem influência não vai haver liderança. Sem decisão não há uma direção. Conseguiu entender? Se ninguém te segue, tu não é líder. Se ninguém te segue, tu não é líder. Você só está ocupando um cargo. Se ninguém te segue, tu não é líder. Um líder lidera o quê? Pessoas, equipes. E se ninguém está te seguindo, tu está só ocupando um cargo. E aí nós temos essas definições que a gente já vê por muito por aí, que parece que é a mesma coisa, mas não é, né? É uma comparação direta, assim, entre líder e chefe, tá? Todo mundo diz que o chefe manda, o líder influencia. O chefe cobra, o líder desenvolve. O chefe impõe medo, o líder gera respeito. O chefe foca na tarefa e o líder foca nas pessoas. O chefe quer controle e o líder cria autonomia. Esses conceitos tu vai encontrar bastante. Mas olha só, o chefe precisa de autoridade do cargo para que ele consiga desenvolver as tarefas. Já o líder, ele constrói no seu comportamento. Muitas vezes a gente conhece alguns chefes que não conseguem liderar a equipe e dentro da equipe um colaborador é o líder. Porque esse colaborador dentro da equipe ele lidera pela sua autoridade, pela influência que ele tem sobre os seus iguais, enquanto o chefe está ali por causa do cargo. E ele acaba liderando porque ele é o chefe, que ele paga o salário, e
e ele acaba sendo o chefe e não o líder. O líder realmente está dentro daquela equipe ali. Então dá bem para a gente entender a diferença entre os dois. O chefe precisa da autoridade do cargo. Já o líder, ele constrói essa autoridade no seu comportamento dentro da equipe. Então, a gente tem uma diferença, sim, entre administrar e liderar. E isso não precisa se alongar para tu entender, tá? Olha essa virada conceitual que a gente está trazendo agora. Administrar é fazer as coisas direito. Vou repetir. Administrar é fazer as coisas direito. Liderar é fazer as coisas certas. Tu pode pegar, por exemplo, um bom chefe, um bom administrador, um bom gerente e falar para ele que ele tem que cortar uma floresta. Ele vai saber quantos machados, quantas serras, quantos caminhões para transportar, quantas pessoas, e ele vai cortar com eficiência e eficácia aquela floresta inteira. Mas se o líder errou a floresta, ele corta a floresta errada com a maior eficiência. Quem diz qual é a floresta certa é o líder. Então, a administração tem eficiência em fazer aquilo, mas o líder é que sabe a direção. Então, essa é uma diferença que a gente consegue ver que é plausível. O líder, muitas vezes, ele não precisa ser eficiente. Tu não precisa ser eficiente. E ainda assim, tu conseguir ser líder, tá? Precisa ser o melhor lenhador, o melhor vendedor para ser o líder. Tu precisa ser eficiente na tua liderança e não naquela execução daquela tarefa. Você pode ser eficiente e ainda assim está indo para o lugar errado, que é o que aconteceu com esse chefe no exemplo que eu estou dando a ideia, de que ele corta uma floresta inteira errada, tá? Então, tu pode ser muito eficiente e ainda assim está indo para o lugar errado. Conseguiu entender? O verdadeiro papel do líder, nesse caso, não é exatamente saber fazer mais ou fazer melhor. O líder não é o que mais sabe fazer. Ele é o que melhor desenvolve as pessoas que vão fazer aquela tarefa. Então, ele não precisa saber tudo, o líder. Ele precisa saber desenvolver as pessoas para que elas consigam fazer aquilo. Ou pegar as pessoas que sabem fazer e colocá-las na função certa, tá? O conceito-chave aqui é que liderança de verdade, ela deixa rastros nas pessoas. Se você é o melhor da tua equipe em tudo, tu acabou falhando em formar as pessoas. Não é esse o objetivo do líder. O objetivo do líder é transformar as pessoas em pessoas melhores e mais eficientes. Então, liderança de verdade deixa rastro nas pessoas. Por exemplo, as pessoas, quando têm um bom líder, elas crescem. Quando as pessoas têm uma boa liderança, elas evoluem. Quando as pessoas têm uma boa liderança, elas se tornam pessoas melhores. O Mas existem sim algumas coisas que você precisa desenvolver você mesmo para ser líder, tá? O líder ele precisa desenvolver algumas coisas nele próprio. Vamos pegar alguns exemplos, mais ou menos não, os exemplos concretos para ficar mais claro para ti. Tem que ter autoconhecimento, logicamente. O líder tem que ter um autoconhecimento, ou seja, ele precisa saber os seus pontos fortes e os seus limites. O líder precisa saber disso. Ele tem que ter uma inteligência emocional, não vou falar de controle emocional, mas ele precisa ter inteligência emocional para controlar suas reações, para entender que pressão é um privilégio para o líder, e ele vai estar sempre em pressão, então, sob pressão. Então, o líder ele precisa controlar suas reações, ele vai estar sob pressão, e ele vai entender que ele vai sim atuar fazendo a gestão de conflitos, que haverão conflitos que ele vai ter que gerir. Ele tem que ser bom de comunicação, ele tem que ter uma comunicação clara, o líder. Isso aí ele precisa desenvolver. Se você é líder, você precisa desenvolver uma comunicação clara. Precisa falar de forma objetiva e também alinhada. Essa fala tem que ser alinhada com o teu propósito. O líder precisa desenvolver a capacidade de tomar decisões e de sustentar essas decisões, tá? Decidir mesmo sob incerteza. O líder tem que tomar a decisão mesmo com incerteza. Mesmo que ele não tenha certeza de tudo, ele tem que tomar a decisão, tá? Tem que ter
Visão, coragem, competência. Visão, coragem, competência. Visão, coragem e competência, eu falei já sobre isso na nossa aula ao vivo. Depois tu olha essa aula ao vivo, está gravada, eu falei sobre a visão, a coragem e a competência que o líder precisa. E ele tem que saber sim tomar decisões, ele tem que desenvolver esse hábito de aprender a tomar decisões. Disciplina. Tem que ter disciplina no líder. Ele tem que ser constante, ele tem que ser organizado, ele tem que ser confiável. Você lidera no nível que tu te desenvolve. Tu consegue liderar no nível que tu vai te desenvolvendo. O que o líder precisa desenvolver numa equipe, por exemplo, né? Tu tem que te desenvolver tu pessoalmente, o líder precisa liderar e tem que se desenvolver para isso, tem que melhorar o seu conhecimento, melhorar a sua habilidade, mas ele tem que desenvolver algumas coisas em específico também na sua equipe. E o que que o líder precisa desenvolver na equipe? Ele precisa desenvolver também que a equipe, assim como ele, tenha clareza. Todos têm que saber o que fazer. Ele tem que desenvolver na equipe responsabilidade, cada um tem o seu papel e cada um tem que cumprir o seu papel. Onde tem um acomodado, há um sobrecarregado, então tem que cuidar para que não tenha ninguém se acomodando, cada um tem que assumir e desenvolver o seu papel. O líder ele precisa desenvolver nas pessoas confiança, confiança entre elas, um ambiente seguro para as pessoas agirem, onde elas confiam umas nas outras. Ele tem que desenvolver nos seus liderados autonomia, ou seja, capacidade de resolver, senão todo mundo vai depender dele sempre para essa solução. E ele precisa desenvolver nos seus liderados aquela vontade de crescimento, ou seja, de estar sempre em evolução contínua. Uma equipe forte, ela não nasce pronta. Isso tem que entender. Uma equipe forte, ela nunca nasce pronta. Uma equipe forte não nasce pronta, assim como um líder não nasce pronto. O líder se constrói, o líder aprende a liderar, assim como a equipe. Ela se fortalece e ela é construída dentro do processo. O líder ele precisa sempre estar fazendo uma autoanálise nele, tá? E isso aqui é ouro. Essa dica é ouro para ti, tá? O líder precisa ter uma autoanálise. Ele precisa se analisar constantemente. Porque quem não se avalia acaba se perdendo. Então, quem não se avalia acaba se perdendo. Então, tu tem que entender que tu precisa te autoavaliar sempre, tá? E te analisar constantemente como é que anda a tua liderança. Existem, assim, ó, três dimensões da liderança que são importantíssimas e que tu precisa saber delas. A primeira delas é o propósito, tá? Para onde nós estamos indo? Todo mundo precisa saber para onde está indo. Então, o líder, ele tem que saber qual é o objetivo, qual é a direção, e tem que ter certeza que o time sabe disso, que as pessoas só seguem aquele caminho quando elas têm clareza. Então, o propósito, saber para onde a gente está indo, qual é o objetivo, qual é a direção, e o time tem que saber disso, todo ele. Sem clareza no destino, qualquer caminho vai servir, tu já sabe disso. Sem clareza no destino, qualquer caminho vai servir. As pessoas que estão contigo enquanto tu é líder, tu precisa conhecer, tu precisa saber. Tu precisa saber quem está contigo. Fazer essa pergunta, quem está comigo enquanto líder? Por quê? Porque são essas pessoas que compõem a tua equipe. Então tem que saber quais são as pessoas que estão na minha equipe. Quais são os pontos fortes que elas têm, quais são os pontos fracos que a tua equipe tem. Então essa dimensão, essa segunda dimensão, a primeira dimensão é do propósito. A segunda dimensão é da equipe ou das pessoas e tu precisa saber quem está contigo. Que essas pessoas, quem é que compõe a tua equipe? Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são as dificuldades, o que que elas precisam, o que que precisa ser desenvolvido, isso tudo tem que saber. E principalmente uma coisa muito importante, o que que motiva cada um deles que está na tua equipe? O que que motiva cada um deles que está na tua equipe? O líder que não conhece as pessoas, ele se perde na liderança. O líder que não sabe e não conhece a sua equipe, ele se perde na liderança, tá? E a terceira dimensão que o líder precisa saber é a da execução. Como fazer para que as coisas aconteçam, tá?
Primeira coisa que ele tem que ter certeza, se o plano está claro. Se o plano é conhecido por todos, o plano está claro. Se ele viu que o plano está claro, ele tem que ver se as tarefas estão bem organizadas, estão na sequência certa, tá? E se elas estão de acordo com a capacidade da sua equipe. Então, ele tem que ter o plano está claro, as tarefas estão organizadas e se está acontecendo a entrega do resultado, se estamos entregando o resultado. Porque propósito sem execução é só discurso. Propósito sem execução, ele é só discurso. Anota isso, tá? E o que que o líder faz na prática? O que que o líder faz na prática? O líder, ele cria as condições certas, ele cria condições para que as coisas aconteçam, para que elas venham acontecer, para que as coisas aconteçam. O líder, ele remove obstáculos, ele tira os obstáculos do caminho. Ele não fica esperando as oportunidades do líder, ele não espera oportunidades, ele gera essas oportunidades. Ele é motivador, sim, ele é incentivador, ele precisa motivar a tua equipe e ele também direciona a equipe, ele ajusta, ele redireciona se for preciso, tá? Em síntese, assim, o líder faz tudo e ele faz aquele ambiente todo funcionar. O líder, ele faz tudo funcionar. Ele não faz as tarefas, ele não faz todas as tarefas, mas ele cria um ambiente propício para que as coisas aconteçam. Ele faz o ambiente funcionar. Ele retira os obstáculos. Porque liderança é desenvolvimento. Liderança é desenvolvimento. A liderança, ela não nasce quando tu nasce. Ela não nasce com o indivíduo. Tu não nasce líder. Isso aí é construído todos os dias, na prática. Por isso que eu falo que é muito escorregadio os conceitos de líder. Conceitos prontos. Porque cada momento é um momento, cada momento tu é líder e cada momento tu vai aprendendo mais com a tua liderança. O líder sabe o caminho, ele percorre o caminho e ele mostra o caminho. Isso é muito interessante de entender. O líder, isso é uma frase clássica, tá? O líder, ele sabe o caminho, ele percorre o caminho e mostra o caminho. E aí tem assim, ó, três momentos que tu deve ouvir as pessoas como líder, que tu tem que estar com os ouvidos abertos. Tu tem que ouvir quem já está onde tu quer chegar. Quem já chegou lá onde tu quer chegar, vou pegar uma ideia assim, tá subindo o Everest. Quem já está lá em cima, tu tem que ouvir. Porque ele vai te dizer, ó, não vem por esse caminho, vem por aquele. Ok, essa pessoa tu tem que ouvir. E isso é importante tu ouvir, certo? Pessoa que já chegou onde tu quer chegar, é importante tu ouvir como líder. Tu tem que ouvir as pessoas que já estão voltando de lá, certo? Já esteve lá no pico, no topo, e está voltando. Então ele já conhece o caminho, já sabe como subiu, e se ele te der dicas, são dicas importantes. Tu também pode, deve ouvir as pessoas que estão no mesmo nível que tu, subindo aquela montanha, porque ela está com a mesma visão que tu ali, e isso pode te auxiliar. Agora, tu não deve ouvir como líder pessoas que não estão envolvidas nesse processo, que nem estão tentando subir o morro, nem o caminho, nem percorrendo o caminho que está percorrendo, e estão dando opinião sem nunca ter pisado ali. Então, o líder sabe o caminho, ele percorre o caminho e ele mostra o caminho. Então, entenda isso, tá? E aí eu te dei essa dica para saber quem tu deve ouvir e quem tu não deve ouvir, tá? Pensa agora em alguém que tu considera um grande líder. Pensa agora. Pensa num grande líder que tu considera. Tu conhece alguém que é um grande líder. Pensa assim, o que que essa pessoa faz? O, como é que ela trata as pessoas sendo um grande líder? E como é que ela toma as decisões dela? Certo? E agora tu entenda assim, ó. Essas características podem ser desenvolvidas em você, em ti, tá? Porque a liderança não é sobre você especificamente. É sobre o impacto que você gera nos outros enquanto líder. No fim, não é sobre quantas pessoas você lidera, não é o número de pessoas que você lidera, mas sim é sobre quantas pessoas
crescem enquanto você lidera, ou quantas pessoas crescem porque você as liderou, tá? E isso a gente vai entender na prática. E aqui na sequência do curso, a gente vai entender como desenvolver as pessoas na prática e como montar uma equipe forte ou como tu recebe uma equipe e transforma ela em uma equipe forte, tá? Agora sim, eu vou deixar o vídeo desse tamanho, eu vou parar a gravação, certo? E não vou deixar emendar dois vídeos, eu prometo para ti, tá? Não vou fazer o que eu já fiz ali, certo? Nos encontramos no próximo vídeo. Nós nos encontramos online.